Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar de algumas questões ambientais que a própria FAO, que é um braço da ONU, provou para o mundo que o Brasil faz a lição de casa quando o tema é preservação ambiental. Eu vou conversar com Roberta Pitella Sartes. Ela é diretora da Bioboi, uma empresa especializada em produtos homeopáticos, quer para animais, quer para plantas. E nós vamos falar do uso desses produtos no dia a dia. Você vai ver como está o mercado do leite aqui no Brasil. Vamos mostrar que o nosso país, mesmo exportando muito, ainda está longe de ser uma potência exportadora. E eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista, diretor da faculdade FAC+. Nós vamos falar da economia e perspectivas da economia interna e a relação com o mercado externo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de algumas questões ambientais que a própria FAO, que é um braço da ONU, provou para o mundo que o Brasil faz a lição de casa quando o tema é preservação ambiental. O Brasil destina 30,2% do seu território para exploração agropecuária. Os Estados Unidos destinam 74% em relação à preservação da vegetação nativa do Brasil. O nosso país preserva 66%. E o território americano, 19,9%. Com o uso do satélite Landsat 849, a Agência Espacial Norte-Americana, NASA, e o Serviço Geológico dos Estados Unidos calculam as áreas destinadas às lavouras em todo o planeta. Os países com as maiores extensões cultivadas são Índia, Estados Unidos, China e Rússia, que somados ocupam 36% da área cultivada do planeta. O Brasil fica em quinto lugar, ocupando 3,4% da área do planeta. Cerca de 66% do território brasileiro está destinado à proteção e preservação da vegetação nativa, enquanto apenas 7,6% são utilizados para a produção agrícola. Em outro comparativo, países europeus críticos do uso das terras brasileiras utilizam mais que o dobro da área cultivada no Brasil para a produção rural, como, por exemplo, a Dinamarca utiliza 76,8%, Irlanda 74%, Países Baixos 66%, Reino Unido 63% e Alemanha 56%. Quando o assunto é uso de terras para pastagens, o Brasil lidera com a maior extensão de pastagens do mundo, seguido pela Austrália, Argentina, China, Estados Unidos, Índia, Indonésia e Rússia. Contudo, comparando o percentual de terras utilizadas para pastagens em relação ao tamanho do país, o Brasil fica em sexto lugar entre os 8 maiores, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO. E agora você vai ver como está o mercado do leite aqui no Brasil. O ano começou com a produção em desaceleração, fruto do aumento nos custos e redução da remuneração para o produtor de leite ao longo dos últimos meses. Este fato, ele reverteu o movimento de baixa no preço do leite pago ao produtor. Depois de 6 meses consecutivos de quedas, o preço do leite ao produtor subiu no pagamento de dezembro, referente ao leite entregue em novembro, movimento que raramente se observa no período. No mercado internacional, a recuperação nos preços que está acontecendo desde agosto do ano passado deverá continuar ocorrendo. A desaceleração da oferta internacional
causada justamente pelo desestímulo com os recuos nos preços, deve manter o mercado firme. Com isso, para o Brasil, os preços internacionais maiores reduzem a competitividade do leite importado. Cabe lembrar, porém, que o câmbio, o preço do mercado interno e a competitividade do leite do Mercosul, nossos principais fornecedores, serão fatores importantes para definir o rumo das compras brasileiras. Além disso, as medidas do governo brasileiro para conter as importações de lácteos entrou em vigor a partir de fevereiro, o que pode afetar o volume importado. Com relação à oferta de leite no campo, o ritmo de crescimento observado em 2023 deve se manter, porém, fatores relacionados às condições climáticas, com possíveis efeitos do fenômeno El Niño, podem gerar desafios à produção. Do lado da demanda, a situação do consumidor brasileiro deve mudar repentinamente. O mercado espera mais um ano de crescimento econômico, porém, em um ritmo menor comparado a 2022, 2023. E agora eu vou conversar com Roberta Pitella Sarques. Ela é diretora da empresa Bioboi, uma empresa especializada em produtos homeopáticos que servem esses produtos para animais, plantas, e nós vamos falar do uso desses produtos no dia a dia. Roberta, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, tá tudo bem? Bom dia, Toninho, tudo bem com você? Ah, estamos levando a vida, tá indo, estamos tocando. Roberta, você já vem há algum tempo, a sua empresa tem aí mais de 20 anos, né, no mercado, e uma empresa muito séria, uma empresa idônea. E no começo foi muito difícil, ninguém acreditava em produto homeopático, e hoje, 2023, 2024, as coisas mudaram e o produtor passou a ter confiança nesses produtos. Utilizados a princípio em animais, agora esses produtos estão sendo largamente utilizados na lavoura. É isso mesmo? É isso mesmo. Principalmente no milho e na soja, né? No milho e na soja, são dois mercados que a gente vem crescendo e atendendo a demanda, né? Que é uma produção com menor custo, mas com eficiência produtiva. Como é que se usa no milho e na soja o produto homeopático? Olha, a gente tem um protocolo de aplicações que vai desde o tratamento do solo, antes do plantio, né? Na dessecação. Depois nós fazemos o tratamento da semente. Conseguimos minimizar os prejuízos causados pelo herbicida, né? Os efeitos tóxicos do herbicida. E depois a gente ainda faz mais algumas aplicações na fase vegetativa e reprodutiva da lavoura, né? Bom, e visa o quê? Todo o nosso trabalho visa melhorar a sanidade da planta, do meio ambiente e, consequência disso, a gente promoveu um controle de pragas e doenças. Eu posso dizer, então, que o produto homeopático ele funcionaria como se fosse uma injeção na veia da planta? Sim, ele trabalha no vigor da planta, 100% voltado para o vigor e a sanidade da planta. Bom, eu me lembro, isso já deve ter talvez uns 5, 6 anos, ou talvez um pouquinho mais, que você me falou que ia fazer um trabalho, até você veio aqui ao nosso programa, você falou que estava fazendo um trabalho principalmente para controle de nematóide. Como é que são os resultados hoje, depois desse tempo? Toninho, os resultados são satisfatórios, porque mesmo em locais onde a gente tem uma população de nematóide alta, a gente consegue entregar a mesma produtividade de áreas que não tem a presença do nematóide. Então, esse é o grande diferencial. Como a gente trabalha com esse vigor da planta, nós conseguimos fazer com que a planta conviva com o problema sem prejudicar a sua produção. Isso que é o mais interessante do nosso tratamento. Bom, é óbvio, é claro que você, na época, você falou que estava fazendo uma série de testes em propriedades rurais. Então, nós podemos afirmar que o uso de produtos homeopáticos
tanto na soja quanto no milho, tem dado excelentes resultados. Tem dado excelentes resultados. E neste momento que o mercado está desafiador na questão de custo, é uma oportunidade do produtor conhecer algo de um custo menor, não é baixo custo, mas de um custo menor, mas com eficiência e resultado. Eu posso, vamos dizer assim, a grosso modo, para tentar entender, eu posso misturar o produto homeopático com o produto químico? Pode. Nós já fizemos todos os testes e pode ser associado ao tratamento convencional e também ao tratamento biológico. Então, ele não tem nenhum impedimento ao usar o produto. Você pode fazer tanto com convencional, tanto com o biológico e fazê-lo separadamente também, sozinho, sem adição de mais nada. E o resultado é garantido? O resultado é garantido. Em termos de produtividade, o que vocês observaram na soja e no milho? Toninho, a gente mantém a produtividade quando pegamos áreas mais desafiadoras, né? Porque a gente tem áreas nas propriedades que são melhores, outras piores. Às vezes a gente entra numa área que é pior, mesmo assim a gente consegue manter a produção da fazenda como numa área boa. Bom, mas então o que a gente pode observar é o seguinte, o produtor poderia ter problema na soja, tanto de nematóides, já poderia ter alguns problemas com pragas, no milho também problemas com pragas, e os produtos homeopáticos basicamente inibem a presença dessas pragas. Isso, às vezes elas podem até chegar, mas a planta consegue se manter mesmo tendo tido o desafio da presença da praga. Então esse é o grande segredo da coisa. A planta pode até receber os bichinhos, mas ela tem um escudo protetor que são os produtos homeopáticos. É isso mesmo? É isso mesmo. Pô, parabéns, Roberta. Eu fico feliz porque você veio brigando, lutando há muito tempo, eu me lembro disso, e agora é possível a gente ver esses resultados. Então, você que vai plantar milho agora na safrinha, está aí uma baita de uma oportunidade de você conhecer mais a fundo esses produtos. Entre em contato lá com a Roberta é a dona da Bioboi. Entra lá, tem o site www.bioboi.com.br, é isso mesmo, né? É isso mesmo. bioboi.com.br, tudo junto. Entra lá, bate um papo com a Roberta e eu tenho certeza absoluta que a Roberta vai lhe dar todas as informações possíveis e necessárias. E, é claro, também tem o uso para os animais. Mas isso nós vamos falar numa outra oportunidade. Roberta, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-la aqui. Sucesso lá na Bioboi. Obrigada, Toninho. Um abraço. Um abraço. E depois do intervalo, nós vamos mostrar que o Brasil, mesmo exportando muito, ainda está longe de ser uma potência exportadora. E eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista, diretor da Faculdade FACMais, e nós vamos falar da economia e perspectivas da economia interna em relação ao mercado externo. Nós voltamos já, é um minuto só. O jornalismo sempre fez parte da minha vida. São 43 anos de profissão, toda ela dedicada, na maior parte do tempo, à informação. Com essa velocidade da notícia, você não tem como ser uma pessoa alienada, você tem que estar bem informado. E vai ter correspondentes, repórteres e equipes, não apenas no Brasil, não apenas nas principais capitais, mas em todo o mundo para levar a melhor informação para o público do SBT. Mas eu tenho certeza, a gente vai fazer diferente do jeito que o público gosta. Eu sou o César Filho, conectado com você, sintonizado com o mundo, agora no SBT Brasil. Ô mãe, o que é arteria pulmonar? Não sei. No lugar onde eu nasci, eu tinha tempo de sonhar, só que eu não tinha condição. Então eu sempre cutucava minha mãe. Eu falava, mãe, eu quero estudar, eu quero ir pra cidade. Minha mãe de criação queria que eu fosse professora. Eu falei, não, eu não quero ser professora, eu quero ser enfermeira. Se não fosse o FIES, eu não estaria aqui hoje contando a minha história. Meu pai adoeceu, veio a pandemia, por isso que eu deixei de pagar o FIES.
Quando eu soube da renegociação, foi maravilhoso. Para ajudar mais de 1 milhão de brasileiros endividados com o FIES, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Quantos caminhos por aí não existem, né? Não é só eu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O Hemocentro necessita de doadores de sangue de qualquer tipo. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas, por agendamento, pelo telefone 0800 642 0457 ou pelo site agenda.hemocentro.org.br. Eu sempre tive um sonho, e esse sonho era ter o meu próprio circo. Por isso, eu quero levar um verdadeiro espetáculo para sua casa. Dá dinheiro como esses apresentadores famosos, quero todo mundo se divertindo igual nesses programas de auditório. Acertou! Então deixa eu te contar uma coisa, aqui o impossível não existe. Respeitável público! Em março, estreia. Sejam todos muito bem-vindos ao Circo do Tiru! Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Nós estamos de volta e agora você vai ver que o Brasil, mesmo exportando muito, ainda está longe de ser uma potência exportadora. O comércio brasileiro se encontra em uma posição singular, se destacando principalmente no mercado chinês. Exceto pela China, o Brasil não figura entre os principais fornecedores dos outros 9 maiores importadores mundiais. Apesar dos recordes de exportação, superávit alcançados no ano passado, o Brasil ainda mantém uma presença relativamente modesta como fornecedor nos 10 principais destinos de importação do mundo, exceto pela China, onde figura aí entre os 10 principais países de origem das importações. Em relação aos demais destinos, o Brasil geralmente está classificado abaixo da 14ª posição. Em 2023, houve um avanço no ranking dos maiores exportadores apenas em 3 dos 10 maiores importadores globais, China, Japão e Reino Unido. Na China, especificamente, subiu do 9º para o 7º lugar. Entretanto, em 4 dos 10 principais destinos, Estados Unidos, o maior importador mundial, Coreia do Sul, Índia e Itália, os produtos brasileiros perderam posições. Os dados sobre a posição brasileira nos diferentes destinos, eles são fornecidos pelo governo ou por agências de estatísticas dos respectivos países, com base no ranking dos maiores importadores em 2022. De acordo com informações do governo chinês, em 2023, as importações chinesas provenientes do Brasil totalizaram 122,4 bi, um aumento de 11,8% em relação a 2022. E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio é economista da Faculdade FAC+, e nós vamos falar da economia e perspectivas da economia interna e também com relação ao mercado externo. Márcio Antônio Ribeiro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui no programa. Tá tudo bem, Márcio? Bom dia, Toninho, tudo bem? Bom dia aos nossos espectadores. Ô Márcio, você viu essa notícia que nós demos aí do mercado? A gente dá muita ênfase ao Brasil e realmente o Brasil cresceu muito, mas ainda está muito longe de ser assim, estar entre aí os 5 maiores exportadores do mundo, né, Márcio? Está faltando muita coisa ainda, né? Sim, Toninho, a gente precisa avançar muito, principalmente na industrialização de produtos, né? A gente ainda vende
muita commodities in natura e isso acaba tendo um valor agregado aí bem menor. Então a gente mesmo tendo um território grande, um grande volume em tonelagens, mas em valor esse aí fica abaixo, né? Hoje os grandes players aí, os 5 maiores, e a gente tem a China, os Estados Unidos, Rússia, Alemanha, né? Que apesar de um território pequeno, em valor agregado de exportação é um espetáculo. E às vezes, quando a gente olha isso do ponto de vista histórico, né, se a gente for pegar lá na década de 50, por exemplo, o Brasil estava figurando ali entre o terceiro, o quinto país, tanto em exportação como em importação. E ao longo desses últimos anos aí, 50, 60 anos, a gente veio, né, perdendo esse protagonismo aí em termos de valores e importância no mercado. Pois é, ainda falta muita coisa. Talvez dos pontos principais é uma economia, um planejamento, um direcionamento mais incisivo em relação ao nosso setor, principalmente o agro, que a gente está cansado de falar aqui, é o esteio do Brasil, né, Márcio? Sim, Toninho, e o Brasil ele precisa, né, de grandes investimentos em infraestrutura, tanto logística como produtiva, em modernização, né, e em setores que têm um grande valor agregado no produto final. E, infelizmente, a gente tem visto, né, alguns fatores que ocorrem nas políticas públicas do governo e políticas econômicas, faz com que haja, né, um certo receio de grandes investidores, tanto externo como até mesmo internos, em expandir a sua produção ou modernização. Essa própria divergência que tem havido entre o Planalto e o Ministério da Economia com relação a déficit, a não déficit, a superávit primário, a não ter, isso aí causa uma instabilidade que faz com que juros permaneçam em patamares mais altos, haja uma insegurança do investidor com relação a colocar dinheiro na atividade produtiva e haver uma mudança em médio ou longo prazo. Então, tudo isso cria uma situação de instabilidade que não deixa que a economia avance, né, para chegar em níveis mais satisfatórios. Pois é, e você falando isso tudo, eu estou me lembrando o seguinte, e isso colabora para o aumento da inflação. Sim, Toninho, agora em janeiro mesmo, né, o IPEA fechou a inflação, né, os níveis, o IPCA ficou em torno de 0,42, e o que causou uma certa luz de alerta? A inflação foi maior para as classes, né, de mais baixa renda. Para você ter ideia, o IPCA fechado ficou em 0,42, mas para as classes de renda mais baixa, ele chegou a 0,66, ou seja, né, houve um peso muito grande para as pessoas de renda mais baixa que a população mais carente. E o mais perverso disso que foi justamente em alimentos e bebidas que pesou mais nesse índice de inflação, né, para as classes, né, menos favorecidas. E isso daí faz com que acenda uma luz, eu não sei se vermelha ou laranja, em termos de futuro para o país. Sim, Toninho, é preciso que seja revisto, né? Às vezes o governo preocupa com algumas questões que elas não são prementes e a gente tem aqui no nosso mercado interno uma série de situações que precisam ser corrigidas, né? É preciso que haja incentivo à produção para que haja uma disponibilidade maior e, consequência, né, a gente não tenha essa inflação. Só que, né, não basta você ter produção e o governo não ajudar ali do seu lado, se ele também não conter alguns tipos de despesa e sobrar mais dinheiro para investimento, né? A gente vê que nos últimos anos o investimento, né, tem cada vez mais decaído, tem ido para gastos correntes, com folha de pessoal e outros tipos de despesa que não geram aí, né, resultados na produção, na economia em médio e longo prazo. Pois é, e para completar tudo isso que nós estamos conversando, o nosso presidente, esses dias agora, ele deu uma declaração lá em relação ao problema que está tendo lá em Israel, aquela guerra, e parece, na minha visão, eu acho que ele não foi um tiro no pé, foi nos dois pés. Por quê? Porque a maioria das empresas do mundo estão na mão de judeus.
Quer dizer, o dinheiro, basicamente, do mundo está na mão dos judeus. E isso que o nosso presidente falou, ele bate de frente com a turma que realmente tem o dinheiro. E isso é um perigo muito grande, muito grande. Sim, Toninho, a gente vê que houve manifestações, né, quando você olha aí ontem, no próprio domingo mesmo, os últimos dias, os jornais internacionais, a comunidade judaica em todo o mundo se manifestou, né, contra ali, repudiou os atos, e é aquilo que a gente sempre fala, quando você está imbuído de um cargo público, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você fala, pois, principalmente quando você é um presidente, né, o que você fala é entendido como, né, o pensamento ou a vontade do povo brasileiro, que nesse caso, né, não... Quer dizer, não é nada disso do que o povo brasileiro está pensando. Né, Márcio? Não é nada disso do que o povo brasileiro... Sim, não é, Toninho. Ok, pode falar. Sim, o povo brasileiro tem um pensamento diferente, né? E a gente tem que deixar isso muito claro. As falas dele não representam a fala do povo brasileiro e isso causa, de certa forma, uma apreensão no mercado internacional de como vai ser conduzida a política do país, né? E a política, ela tem reflexos ligados, íntimos e imediatos com a economia. Isso pode gerar problemas até em taxa de juros, alguma série de instabilidades. Sem contar que o Brasil já há muito tempo sempre pleiteia um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. E com um tipo de posicionamentos desse, isso jamais vai ocorrer. É um nível, vamos dizer assim, é um nível meio baixo, né? Que não poderia ter chegado a esse ponto. Quer dizer, você não pode estar falando o que você quer, a hora que quer, como quer, dependendo do lugar. Você pode até não concordar com o que esteja acontecendo, mas o nível de um presidente descer a esse nível é muito cruel isso aí para o mercado nosso aqui dentro, né, Márcio? Sim, Toninho, como eu falei, os posicionamentos eles precisam ser um pouco mais pragmáticos e às vezes você não tem que dar opiniões em certos temas, né? Até o evento que ele participava versava sobre outros assuntos e ele trouxe isso à pauta, né? Não sei qual foi ali, né, a causa ou o motivo que ele trouxe esse assunto, mas a gente precisa entender que é necessário muita parcimônia e muita certeza no que se vai falar, né, estando à frente ali de uma nação. Pode parecer que não, mas isso é prejudicial ao nosso país, à economia brasileira e aos investimentos de fora aqui para dentro, porque mostra que aqui está muito instável a situação e você não pode confiar, porque a qualquer minuto as coisas podem mudar e mudar para um lado muito ruim. Bom, vamos tocando, né, Márcio? Vamos aguardar. Toninho. É o que a gente precisa fazer, né? Fazer a nossa parte o melhor possível, né? Vamos torcer aí para que os nossos líderes também tenham um bom senso na condução aí de seus cargos. Márcio, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua participação no nosso programa e até a próxima, Márcio. Obrigado. Até, Toninho, sempre à disposição. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada, com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.